Você já deve ter passado por isso, dado uma martelada no dedo, aí vem alguém e fala assim para você: dói, mas vai passar. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Olá, eu sou o Pastor Leandro e tenho um recado de Deus para você. A semana passada eu vivi uma experiência muito marcante. A minha filha fez uma cirurgia ela tirou as amígdalas e ela estava com muita dor e eu abracei e comecei a orar por ela e pedi: Deus, por favor, tire essa dor dela. Quando eu fiz essa oração, imediatamente o Espírito de Deus me disse: está certo ela não sentir dor? E eu naquela angústia de pai, parei para pensar e Deus me falou uma outra coisa: se eu tivesse tirado as tuas dores, quem você seria hoje? E eu comecei a me lembrar de todos os momentos, de algumas situações na minha vida em que doeu, em que eu me senti dolorido, marcado ou até mesmo com algumas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz no meu braço quando eu cortei, quando eu estava exatamente com a idade da minha filha, 5 anos. Nós estávamos num restaurante, eu, minha mãe, minha irmã e minha mãe grávida do meu irmão mais novo, e junto com alguns primos. Nós sentamos numa mesa para tomar café da manhã e os meus primos sentaram em outra, e eu estava sentado naquela cadeirinha de criança e eu ficava me virando. E pode não parecer, mas eu era uma criança muito fortinha, obesa. E os meus primos na outra mesa ficavam chamando a atenção, adolescente, um deles já era adolescente, eu criança, e eu queria ficar com ele, e ele fazendo gracinha na mesa do lado de lá, e foi colocado na minha mesa uma garrafa de Coca-Cola e um copo. Na minha mesa não, na cadeira que eu estava. E eu virando, em uma daquelas ocasiões eu virei e caí, cortei a minha mão porque caí com a mão na garrafa, e hoje eu tenho uma cicatriz enorme na minha mão, no meu braço. E aquilo serviu para até os dias de hoje, até na minha adolescência, quando minha mãe falava alguma coisa, eu me lembrava daquela desobediência que eu havia cometido e por causa daquilo uma cirurgia e uma situação tão difícil. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos aprender com os nossos momentos de dores. Imagine se você nunca tivesse sentido dor na sua vida, como você seria? Provavelmente alguém muito mole. Era isso que Deus estava me ensinando quando eu orava pela minha filha. Se eu pedisse a Ele que tirasse dor, ou se eu imunizasse a minha filha de nunca sentir dor na vida, como ela seria? Que adolescente ela seria, ou que adulta, que moça ela seria? Nós muitas vezes queremos que Deus esteja tirando as nossas dores, mas faz sentido? O que seria da alegria se não tivesse a tristeza? Nós devemos então entender que muitas vezes estamos passando por um processo de aprendizado. Nem sempre as nossas dores são frutos de uma desobediência, mas as dores, frutos de desobediência, geram cicatrizes. E nós devemos ser tratados então por Deus e muitas vezes por nós mesmos ou por uma questão de tempo. Eu quero ler para você Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus quer usar este momento de dor para abençoar tua vida. E entenda, Ele está do teu lado, mesmo na dor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e não deixe de curtir, compartilhar, marcar talvez um amigo, uma amiga que esteja passando por um momento de dificuldade e de dor. Um forte abraço.